Merci bien-aimé. Ok, agradecemos a Deus amado. Então, nós vamos aqui. O nosso tempo já está. Papa Meshach, E vamos orando a Deus. Abandonamos este momento na mão de Deus. Santo Deus, Criador do céu e a terra, nosso Pai. Mais uma vez, obrigado, Senhor, assim que aproximamos perante a Ti para ouvir a Sua palavra. Pai, abençoa este santo momento que nos ofereceste. Entreguei o pregador nas Tuas santas mãos. O Espírito Santo de Deus esteja presente, Pai. Usa-lhe, Senhor, como simples instrumento. Tudo que vai sair na boca dele, Pai, abençoa a nossa vida. Abençoa também o que vai nos seguir agora, Senhor, e o que vai nos seguir depois. Em nome de Jesus Cristo, todos os impedimentos, Senhor, da conexão estejam longe de nós, em nome de Jesus. Assim suplicamos. Amém. Amém. Oh Deus do céu, abençoe-nos. Le réveil. A nossa tema é reavivamentos. Réveil e Linkoloba vient du verbe se réveiller. O reavivamento quer dizer se acordar. Linkoloba se acordar o fim do sono. Sommeil moral. Qualquer sono, seja moral, espiritual. Il y a moins de définition et un réveil. E isso que é como definição de reavivamento. Estamos a aprender e acordar. Se acordar no sono, acordar no sono do espírito ou do corpo. Vamos lendo no livro do Neemias, capítulo 2, verso 2 até 4, vamos saltar 18 a 20. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Que demandes-tu? J'ai prié le Dieu du ciel. 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et baptisons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala les Aaronites, Tobija les serviteurs ammonites et Gesham l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous? Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Malobanansa. Amen. Alléluia. Amen. Awa te batengeli biso lisolo ya Néhémie. Aqui acabamos de ler a história de Neemias. Néhémie bazalaki na mboka bapaya. Ele estava numa terra estrangeira. Bazalaki na Babilône. Estava em Babilônia. Na Pérsia. Como é que tá moko la Néhémie? E chegou o momento Neemias. Néhémie ayoki sango. Ouviu sango ya mboka ya bamira Jerusalem. Neemias ouviu a notícia de Jerusalém. Bamira na porta ezalaki déjà détruit. Que as portas e as paredes já estavam muito destruídas. Neemias azalaki moto abandaki kosala na kati ya palace na palais royal. Neemias trabalhava no palácio real. Então o roi
Quando o rei vem, akutaki triste encontrou Neemias estava muito à triste. cause d'un message ayokaki. Através da mensagem que ele ouviu, Azalaki démoralisé. estava muito triste. Roi, tu n'es pas nos aboyés. E o rei lhe perguntou por que está Sangoni assim. ni yoyoki. O que tu ouviste? Ozane sengote ponani. Você não está alegre para Alobi quê? na koyi kozane sengote roi. Ele diz que o rei não posso ser alegre Bomboka na ngai nayoki sango nango mabe. porque escutou mal notícia do meu país. Nayoki destruction ya Jérusalem. Escutei a destruição de Mais Jerusalém. naza na kimia te. Nos tenha paz. Roi ayebisi O rei lhe disse: olingi nasala noni. o que quer para mim fazer? Nehemia a prière qu'il ayebisi roi atika nasambela nzambe. E o rei Neemias diz ao rei: deixa-me rezar. Ntango asambeli Quando ele orou, asengi roi asala ye lettre ele pediu ao rei para lhe fazer uma carta mpo akende na Jérusalem. para ele ir em Jerusalém. Roi atuni osala combien de jours O rei lhe perguntou quantos dias que vai fazer kokende kozonga. e ainda voltar. Ye alobi ezodépendre kaka na yo roi. Dizem que vai depender de ti, rei. Roi permetaki ye Rei lhe permitiu, aleki asali lettre akoleka bafrontière. lhe fez a carta para ultrapassar nas fronteiras. Aleki première frontière. Passou a primeira Ayaki fronteira. ntango akomi na mboka ayokutana na batobija bata basambala. Quando ele chegou em Jerusalém, encontrou Tobija e Shambala. Opposition ezalaki kati ya bandeko Havia wana. oposição. Bandeko wana bayaki ne basocie na bango. Esses homens queriam que ele se associasse. Ayaki mpona kokritike bango. Vinha para começar a lhe zombar. Nehemi asepelaki na comportement wana te. Então Neemias não gostou desse Bango comportamento. ntango bayoki ke Nehemi baye, Quando eles viram que Neemias veio, baennemi na bango batobija estes seus inimigos bazalaki Tobija, bana ya baamonite, era filho de Amonitas, moabite. de Moabitas. Bazalaki koya basepelaki te. Eles não gostaram. Basepelaki na succès na bango te. Não gostaram do seu sucesso. Basepelaki mpona kotelemisa bamiri oyo ebebaki te. Eles não aceitaram para que ele se Mbala moko levantasse. Nehemi E de uma vez Neemias, na Nehemi 4, na Neemias verso 4, na Nehemi chapitre 4, a Neemias capítulo 4, tokotanga wana te mpona ntango na biso eza moke. através do tempo não vamos ler, Nehemi abandi kopesa relateur, começou a lhe relatar. abandi koloba bandeko na ngai Diz que meus irmãos, ntango nayaki na nzela quando eu vinha no caminho, nzambe atambwisaki nga malamu Deus me guiou bem contre banyama mabe contra os maus na animais, ekipe oyo nayaki na yango. junto com as pessoas que eu vinha com. Tala bato tokutanaki na bango bato oyo Olha as pessoas que nós encontramos com eles, baza contre biso, eles são contra nós. balingi te tosala mosala. Ele não quer para que nós Mais servimos. bino Mas vós, totelema nós devemos levantar tobatiki mosala na e nzambe. batizamos a casa de Deus. Nzambe mabe nzambe azwa alandela bango. O Deus para lembrar dele Nzambe atala bato oyo ya mabe oyo e para lhes olhar makambo mabe nyonso ezongela bango. toda a imalidade que ele quer fazer biso conosco. tozotelema mpo tosala mosala na Mas nós nzambe. vamos levantar para fazer algo. Abandi koforce bango basala mosala na Começou a lhes nzambe. fortificar. Alobi baptisons-nous Dizem ensemble. que levantamos e batizamos. Abi levons-nous. Dizem levantamos. Ayaki na réveil. Ele vinha com reavivamento. Malgré réveil ezalaki, Embora que havia mais reavivamento, ezalaki na opposition, mas havia também oposição. ezalaki na molimo ya découragement Havia um espírito de oyo desencorajamento bato bazalaki wana que aquelas pessoas tinham. baennemi na bango Os seus inimigos bangandolinga te basala. não queria para que Soki ele totangi na fizesse. verset na chapitre 4, No capítulo 4, se nós lermos, okomona histoire alobi tosala. vamos ver essa história Mutu dizendo nyonso que asimba vamos fazer. mutu nyonso asimba mbeli na maboko Cada pessoa pega machado azala prudent. e seja prudente. Tozotonga, Nós vamos construir tozodefendre. e vamos defender. Soki bango baye totake bango, Se eles vieram, nós vamos lhes atacar. attitude ya Nehemi A atitude de Neemias ezalaki attitude ya bacombattant. era a atitude dos combatantes. Réveil eyaka na mutu moko, Reavivamento só pode vir numa mais pessoa, ezalaka transmissible. mas é transmissível. Bien aimé, Amado, yo okoki kozala Nehemi ya famille na yo, você pode ser Neemias da tua okoki família, kobanda initiation, pode ter uma okoki iniciativa, kobanda mabondeli, pode começar a oração, okoki
dans l'église. Pode começar a igreja. E pode encorajar muita gente. Neemias estava construindo o muralha de Jerusalém com muita dificuldade. Eles estavam construindo com dificuldade. Mas eles foram determinados. Malgré l'opposition. E mora que havia oposição. Malgré empêchement ya basambala. Seja havia impedimento de Sambala. Mais bango bazaki l'objectif. Ele tinha objetivo. Batongaki. Eles construíam. Basambala bayokisama kisoni. Esses inimigos foram envergonhados. Batobisha bayokisama kisoni. Os Tobias foram envergonhados. Yo petele ma bien-aimé. E você também levanta a mão. Réveille batu tanto batu balali olali pongi. Talvez você dormiu. Mutu azana réveille alalaka te. O homem que tem reavivamento não dorme. Ye azalaka prudent lokola gardien. Ele é muito prudente como guarda-redes. Azalaka prudent lokola sentinelle. Ele é como guarda. Donc ye azaka pona ko mobiliser batu. Ele está aí para mobilizar. Azokobeta siffler. Ele está a supiar. Bana Israël bana Juda peuple ya Juda bazotonga. O povo de Judá estava construir. Bazotonga na épée. Junto com a espada na mão. Épée signifie l'acceptation de la parole de Dieu. A espada hoje pode mostrar hoje como significado, como palavra de Deus. Tudo que vamos fazer devemos associar a palavra de Deus. Amém. Vamos vencer. Tudo que podemos fazer sem a palavra não vamos vencer. Pode começar a ouvir. Pode enfraquecer. Neemias entendeu e diz não. Diz que as Tobias estão nos impedir. Nós devemos pegar a espada. Ele colocou cada pessoa no seu lugar. Ele disse: se ele vier, vamos lhes atacar. Nós que estamos a construir. E porque sabemos que a palavra de Deus é uma arma defensiva e ofensiva. Estamos a atacar aqui. E estamos a defender. No momento da reavivamento, devemos ter a palavra de Deus. Devemos trabalhar com a palavra. Inimigo pode vir. Seja que estás a trabalhar. Seja que estás a viajar. Ou estás doente. Inimigo pode vir no doutor. Mas se tem a palavra, você pode defender com a palavra. E pode atacar com a palavra. Seja o reavivamento do trabalho. O Paulo diz com os Efésios 5 a 14. Réveille-toi. Diz que e acorda-te. Toi qui dors. Você que dorme. D'entre les morts. No meio dos mortos. Christ t'éclairera. O Cristo vai te iluminar. Diz que a igreja do Efésio. Ele tinha reavivamento. Quelque part tant mas havia um tempo que eles dormiram. Não estava a entender. O que dormiram? As pessoas que começaram com a palavra se refroidir e enfraquecer através da citação. Você é revivamento. Você era o homem de oração. Estava orando de meia-noite até. Mas hoje estás a dormir. Entraste na distração. Você era o homem de jejum e oração. Era o homem de lia muita palavra de Deus. Os amados, você enfraqueceu. Você pode ser no Ocidente. Você diz aqui não vou jejuar. Na África já jejuei. Enfraqueceu. Amado, vou te dizer. O homem que tem reavivamento, ele trabalha sempre. Ele não enfraquece. As pessoas podem enfraquecer. Ele é mobilizador. Ele está aí para lhe você é Neemias da tua família. Olha, diz que deixaste de orar.
bakufe kota na famille a na yo. morte entrou na tua família. Chaque année bato bakufaka. Cada ano as pessoas estão a morrer. Tala banda otika kosambela. Olha, diz que deixaste de orar. Ministère no ela O la. teu ministério dormiu. Tala banda kotika kosambela. Veja, diz que deixaste de orar. Rien ne marche na famille na Nada que yo. está andando no Ba teu échec sur ba échec. Há sempre derrota. Maladie sur Há maladie. sempre doença. Bena ino so telema na mabonde. Vou te dizer, levanta na Telema oração. na mabonde. Levanta na oração. Homme de Dieu. O homem de Deus. Ubana kote na ba média. Você pregava na À cause da na coronavirus. mídia. É através dessa Olimba. doença. Enfraqueceste. Wapi réveil. Onde Nzambe reavivamento. azomona yo lokola oza moto oza ya kolala. Deus está te vendo como uma pessoa que dormiu. Maloba oyo ye lelo Esta palavra efortifie mutu para moko fortificar uma pessoa oyo azalaki na réveil que tinha mais reavivamento, a refroidir mas ele enfraqueceu. alali pongi. Ele dormiu. Paul alobi boye Paulo disse, alobi lamuka ye mutu ozolala. diz que acorda que você que está Tala ye mutu dormindo. ozolala. Você que está dormindo. Il racheter le temps. Diz que resgasta o tempo. Les jours sont mauvais. Os dias estão mal. Mpona nini ozolala? Por que está bandoki bazolala bazobundisa biso chaque jour. Os feiticeiros estão nos pelejar todos os dias. ozomona yango normal. Estás a ver que é normal. bakangi baeglise osepeli. Fechando as igrejas, você gostou. za na titila ya Nehemi. Ter a atitude de bato Neemi. bazokufa na baprison mutu akoteya bango parole aza As te. pessoas estão a morrer na prisão, ninguém pode ir para lhes Na pregar. bahôpital Nos na hospitais, basala ya baveya na sala dos mais velhos, obandeki koteya meme na botoka. você pregava nos mpona nini hospitais. obandone mosala na Por que nzambe. abandonaste a obra de Deus? ilobi zongela premier amour. A Bíblia diz que volta no primeiro amor. Nehemi azosepela. Neemias estava a gostar. Nehemi asepelaki te Ele não gostou na altitude oyo ayokaki na na makambo mboka na ye. atitude que ele escutou através do país ye dele. oza wana oza evangeliste. Você é evangelista, okoki kozala oza mosali na nzambe. você pode ser servo de Deus, okozala mwana na nzambe. você pode ser filho de me Deus, maloba oyo ye epesa yo mas réveil. essa palavra vem te dar. maloba oyo ye fortifie yo. Essa palavra vem te maloba oyo ye kondane fortalecer. yo te. Não vem te epesa condenar, yo courage. mas vem para te dar coragem. ese révolutionne na yo. Ele te faz otelema na e mabondeli. levanta na oração. réveil yango eye. Reavivamento. maloba na nzambe ye po ye fortifie A biso. palavra de Deus vem para Ye po éclairer yo. para nos yo mutu alumiar. banaye kolala. Você que estava telema levanta. soki otelemi victoire ekoya. Se você levantou a soki vitória, otelemi na famille na se yo. você levantou monde a na tua ténèbre família, ekokoka te. o mundo das trevas não vai biblia aguentar. oyeba kobundisa biso. A Bíblia diz que vai nos me pelejar, bakolonga biso mas te. não vai nos vencer. telema lokola Nehemi. Levanta como Neemias. réveil yango eye. lamuka Reavivamento. olalaki wapi? Acorda, dormiste aonde? osikani olalaki? Qual é o sítio que olalaki na badistraction dormiste com a na distração? bateatre Nos na teatros, bamaliação malhação, na makambo ya mokili. as coisas do mundo. me ezala eveye Seja vigiante, lokola Nehemi. como Neemias. tokomi na biso na suka. Estamos no fim. ngonga na biso ekoki bien aimé. Nosso tempo já está. nzambe alola pambola yo. Deus do céu te yo moto abençoe. ozalaki ya kolala. Você que estava a dormir, lamuka ou acorda. soki osambeli. Se você Vitória oraste, a vitória haverá. alleluya. Amém. nzambe alola pambola biso. Deus do céu abençoe. nzambe alola mpe apambola yo moto olandi Deus biso. do céu abençoe você que nos yo moto seguiu. olembaki. Você que tinha bandonaki kotanga maloba na nzambe. abandonaste de ler songela a kotanga palavra de bible. Deus. Volta. Sambela a ler pona a Bíblia. église. Ora para a igreja. sambela mpona église corps de christ. Ora para o corpo do malgré Cristo. badécision ya monde. Seja decisão nayebi ke do mundo. priere eza na nguya. Oração tem poder. Nehemi asambelaki Neemias orou po akende na jérusalem para ir a mpe azwaki Jerusalém victoire. e recebeu na likambo nyonso vitória. kosala tya nzambe liboso. Qualquer coisa que vai fazer, coloca Deus à frente. nzambe akolongela biso. Deus vai nos fazer vencer. Deus abençoa komi na biso na suka. uma vez a Deus. Senhor, mais uma vez, nzambe te dizemos opesi yo obrigado, merci Pai. mpona nyonso osali. Esta palavra vem para nós, maloba oyo eye mpona biso. vem para nos educar, eye mpo eyedike biso. vem para nos fazer voltar no seu eye caminho. mpo ozongisa biso na nzela na yo. Quero te pedir assim, o Pai, nalingi nasengo bo nos papa dar a força pesa biso makasi para nos acordar po totelema nzambe. e fazer a tua po vontade. tosala volonté na yo. Seja as circunstâncias, meme bacirconstance nyonso. seja meme dificuldade, bacirconstance não nos badifficulté. leva no sono. emema biso na pongi Em te. nome de Jesus. au nom
nom de Jésus-Christ. Faz acordar uma pessoa, Pai, que seguiu essa palavra, ou vai seguir, estava no sono, Pai, lhe dá ânimo e lhe dá a vontade de acordar. Em nome de Jesus, abençoa o servo que você usou, para que amanhã ele possa pregar mais. Assim te pedimos em nome do Senhor. Amém. Amen. Zambalola pambola biso. Amém. Tozana na communiquer na biso na lombango. Tozana ni ONG na biso. Temos ONG. La charité. La caridade. Soki otutami. Se foi tocado. Papa na biso Pati aza na Brasil. Nosso irmão Pati está em Brasil. Ele está bien placé para expliquer. Ele está bem preparado para explicar. Eles vão mususu na Moçambique. E Moçambique também. Haiti. Haiti. Na Goma. Goma. Biso za na Luanda. Nós estamos aqui em Luanda. Zambalola pambola yo. Deus do céu abençoe. Tomona ni dimanche na bolingo na Nzambe. Encontramos domingo pelo amor de Deus. Amanhã é um dia de descanso. Nzambe na